Olá, queridos, saudações de graça e paz. Estamos aqui para mais uma aula esta que seria para ter transmitido para vocês na sexta-feira passada, porém houve alguns contratempos no que tange da área da saúde. A minha esposa não chegou de viagem muito bem. A gente ficamos horas e horas presos no ônibus por conta da barreira para chegar em casa, essa barreira sanitária da pandemia. Então a gente viagem de 3 horas e meia, a gente levou mais de 8 horas dentro do ônibus, um calor insuportável, o ar-condicionado super gelado. Então com isso ela apresentou sintomas de gripe, né? Então, para não colocar a integridade de ninguém em risco, a gente resolvemos cuidar da saúde dela e não está dando aula presencial, tá bom? E também houve um contratempo, porque automaticamente vocês estavam com o evento na igreja de vocês, mas temos essa flexibilidade da aula também ser transmitida por vídeo. Então a nossa oração e o nosso desejo é que esse vírus ele chegue ao fim, que Deus traga a solução para a nação. A gente sabe que Deus está requerendo algo do mundo inteiro. A gente sabe que a Bíblia tem que se cumprir categoricamente, porque seca-se a flor, cai-se a erva, porém a palavra do nosso Deus, ela subsiste eternamente. Passarão os céus e a terra, porém as palavras do Senhor jamais passarão. Tem que cumprir categoricamente. Então a gente desde já deixa aí os votos de sentimentos, de condolências e de pêsames às vítimas que foram vitimadas pela Covid, as pessoas que estão em luto. A gente condoece com esse momento. Deixo aqui meus sentimentos para toda a família enlutada, pessoas que estão com parentes agora internados. A gente sabe que estamos vivendo um momento muito difícil, onde eu tenho chorado basicamente todos os dias, porque a gente vê inúmeras pessoas sem alimento, a gente vê inúmeras pessoas sentindo o baque dessa pandemia viral que afetou o globo terráqueo. E não tem como não falar isso, não se emocionar. Então a nossa oração é que Deus cumpra o seu propósito e que o povo venha orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, para que Deus possa perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Amados, vamos orar para a gente começar a aula de hoje. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui de pé, de estarmos respirando, de estarmos gozando, Senhor, do prazer de estar vivendo, Senhor. E muitas pessoas, ó Pai, agora se encontram em lágrimas. Muitas pessoas agora, ó Pai, se encontram enterrando um ente querido. A gente sabe, ó Pai, que existe uma massa de manobra muito grande por trás disso. Nós sabemos também. Porém, Senhor, a dor tem sido iminente de muita gente. Senhor, o Senhor tem preservado a minha família, a minha casa, a minha parentela. Porém, nem todo mundo, Pai, está tendo, Pai, esse privilégio. Existem mães em lágrimas agora, existe pais em lágrimas agora, existe, Pai, um filho em lágrima agora, uma filha em lágrima agora. Senhor, está basicamente tudo fechado, Senhor. Basicamente está tudo trancado. E existe crianças agora, Pai, sem ter o que comer. Existe o chefe de família que não tem o que colocar na mesa. Existe, Senhor, uma mãe desesperada porque não sabe o que dar os filhos. Existem pessoas agora, Pai, fazendo a última refeição e com a geladeira vazia. E te pedimos, ó Pai, o teu socorro em prol dessas vidas, Senhor. E o Senhor sabe quantas pessoas têm nos procurado e a gente, de certa forma, ajuda, mas de certa forma temos nos encontrado tão impotentes, Senhor. Tamanha a catástrofe que tem afetado tantos lares.
Eu quero te pedir, Senhor, desperta a tua igreja, desperta para aqueles que têm condições, para que possam, Pai, propagar o reino nesse momento tão caótico. Abençoe, ó Pai, a aula de hoje, Senhor, pelo poder que é no teu nome, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. E graças a Deus. Obrigado, Flor. Amados, nós paramos na página 417. Enquanto você vai achando, eu vou me recompondo, porque não tem como não sentir a dor de muitos pais de família, de muitas mães que estão agora desesperados. A gente recebe solicitação, pedido de ajuda de diversas partes, de vários locais, e a gente acaba se envolvendo e pegando a dor. E só entende de fome quem já passou. Eu não quero continuar esse assunto, porque senão vai ficar ruim da aula. Página 417. Deus procura líderes. Oh Deus. Vamos lá. A base da organização bíblica. A organização ministerial não é fixa, rígida ou baseada nos modelos mundanos. A organização é flexível para acomodar a direção do Espírito Santo. A direção do ministério existe com o propósito de alcançar os propósitos e planos dados por Deus. Não para criar uma sociedade rígida, uma estrutura institucional. A organização na igreja está muito mais para um organismo vivo. A Bíblia compara a igreja ao corpo humano. Dentro da anatomia, a Bíblia faz essa comparação. Com cada parte funcionando conjuntamente. O corpo não tem como ter a sua funcionalidade se ele atuar de forma individualista. E esse momento que nós estamos atravessando, muitas pessoas se desligaram do corpo. A gente entende que o momento é delicado, o momento é crítico, porém, tem pessoas que estão sem ir para a igreja por medo, por ser grau de risco, porém, eles nutrem no seu intro aquela ideologia. Eu não preciso de ir para a igreja para adorar. Ok, positivo. Eu não preciso de ir para a igreja para orar. Ok, também, fato. Eu não preciso de ir para a igreja para ler a palavra. Ok, é fato. Só que outro fato que eu quero contrapor nesses três que eu disse é o quesito de que em casa muitos não leem a Bíblia, em casa muitos não oram e em casa muitos não adoram. Observação, isso aqui eu preciso pontuar. Isso aqui, porque a gente precisa aprender isso aqui.
Ó, adorar não é cantar. Não é cantar. A gente idealizou que adorar é cantar. Ah, eu tô lavando louça, eu tô adorando. Eu tô lavando a roupa e eu estou adorando. Aí eu tenho que ir para a palavra, para a Bíblia. Lembra de quando Deus pede a Abraão a Isaac? Deus pede a Abraão Isaac. Diz assim, eu quero Isaac. Abraão particularmente faz todo o processo ritualístico. Levanta de madrugada. Eu não quero entrar nesse fator. Ele levanta de madrugada. Ele não tem referência bíblica que ele comenta com Sara. Porque se ele vai comentar com Sara que Deus pediu o filho que ela teve na velhice, ela não iria liberar. Então isso aqui já dá pra gente pontuar. Não tem como a gente dividir o que Deus quer de mim com pessoas que não estão na mesma visão, que não tem o mesmo propósito. Já dá pra pontuar isso aqui. E ele faz todo o ritual para poder se dirigir ao Moriá. Ok. Chegando na subida do Moriá, olha o que a Bíblia diz. Ele pega os dois moços e deixa na subida, na metade do caminho, e diz assim, eu e o rapaz, Isaac, subiremos para adorar ao Senhor e retornaremos. Vamos lá, adorar está voltado Sabia disso? Sabia disso? Adorar está voltado. Isso aqui falhou. Mas tá bom. Adorar está voltado para o sacrifício. Vou pontuar mais. Algo que me custe algo que me custe alguma coisa. Exemplo, tempo, comodidade, espaço. É uma inúmero de fatores, gente. Eu tô só aqui botando. Pode tossir, vida. Se vocês ouvirem um tosse é porque minha esposa tá com tosse, tá, gente? Então, é uma gama de fatores. Espaço, tempo, comodidade, espaço, lugar. Conforto, comodismo. Então, vou botar aqui até etc. Por quê? Porque é uma gama de coisas. Por isso que adorar não é cantar. Eu adoro, sabe aonde? Igreja. Oi, vida? Que me custa tempo? A igreja, no caso? Por quê? Por que me custa tempo? Porque, olha só, por quê? Boa observação. Por que me custa tempo? Porque eu tenho que largar o conforto da minha casa, largar a minha televisão de 60 polegadas, largar o meu computador, largar o meu celular, meu iPhone, o meu PC4, entendeu? O meu espaço em si, para poder me destinar a um espaço chamado igreja. Ao espaço chamado igreja. O templo. Enfim.
porque a igreja somos nós, ok. Templo somos nós, ok. Mas quando a Bíblia diz isso, que templo e igreja, não quer dizer que nós não precisamos de igreja. Não quer dizer que nós não precisamos de templo, tá? Porque senão o escritor aos Hebreus, que uns dizem que é Paulo, Apolo, uns dizem que é Silas, Barnabé, Priscila e Áquila, enfim, diz que não deixeis de congregar, como é o costume de muitos. Tá? Como é o costume de muitos. Tá? Então, adorar emprega isso. Emprega, ó, eu saí do trabalho cansado. Tive um dia inteiro dando aula, exemplo, dia todo dando aula. Já orei, porque eu dei aula, ó, já orei porque dei aula. Eu já li a palavra porque dei aula, eu passo o dia todo fazendo isso. Então, eu preciso ir para a igreja? Não, por quê? Porque eu já li a palavra, eu já orei. Porém, eu vou destinar o meu tempo, o meu espaço, a minha comodidade, o meu conforto, para poder me dirigir à casa do Senhor. Ficar 2 horas sentado, 2 horas e meia sentado, prestando culto. Porque existem 2 diferenças, irmãos, nisso aqui, ó, do que tange igreja, do que tange culto. 2 coisas. Primeiro, prestar culto. É o que nós fazemos indo para a igreja. Tá? Enquanto a partida, muitos vão para outros vão para assistir o culto. Isso aqui é totalmente errado. Eu tenho que ir para prestar um culto. Estou cansado, e daí? Fui prestar um culto. Estou com um problema? Ok, estou indo para prestar culto. Tá? Eu nunca posso dizer assim, eu vou chegar na igreja, eu vou deixar meus problemas do lado de fora e vou prestar um culto. Não, você entra com o seu problema, porque lá dentro está quem pode solucionar e resolver o seu problema. A gente aprendemos assim, não, deixa o problema lá de fora, não, traga para cá. Porque é ali que vai ser resolvido. Porém, dentro desse quesito igreja, o prestar culto é o que nós fazemos. Nunca assistir culto. Desculpa também, estou um pouco de tosse, tá, gente? Somente um pode assistir o culto. Somente um. Que é o eterno. Somente um. Tá? Somente um. Vou botar aqui para vocês não ficarem confundidos, tá? Vou botar aqui assim, tá? Para vocês não ficarem confusos. Somente ele pode prestar culto. A gente coloca esse ponto aqui para poder cortar esse sinal maçorético aqui, porque deuses são vários, né? Porém, com aquele sinal ali, somente um. Mas enfim, tá? Enfim, isso aqui é o povo Yaldin que faz muito isso. Mas enfim, vamos lá, tá? Então, você precisa se posicionar nesse quesito aqui. Eu estou indo para a igreja para prestar culto ou para assistir o culto, tá? Vamos lá, prosseguir na apostila. Dá para ver aí certinho, perfeitamente? Sim. Ok. Eu também estou me vendo ali pelo retornozinho ali, ó. Vamos lá. Vamos lá então. Então, por conta dessa pandemia, muitos estão em casa. Qual é essa ideologia? Eu adoro em casa, eu oro em casa, eu canto em casa. Cantar sim. Cantar você canta em casa. Tá? Deixa eu pontuar isso aqui. Cantar você canta em casa. Adorar não. Porque adorar requer sacrifício. Tudo que requer sacrifício é uma adoração. Tudo. Tudo. Não está apenas voltado para a área do louvor. Tá? Porque adorar não é louvar.
não é cantar. Adorar é o que denota sacrifício. Tá? Porque o que é a palavra? Vamos lá então. O que é a palavra adoração no original? Adoração no original. Isso. Vamos lá, adoração. Ó. Eu tenho que escrever bem devagar. Por quê? Por causa de alguns idiomas que eu estou fazendo, eu tenho comido algumas consoantes e algumas vogais. Então eu tenho que ficar muito ligado nisso aí. Tá? Então são vários idiomas que nós estamos fazendo para poder melhor exercer a obra do Senhor de acordo com o chamado que Deus tem na nossa vida. Vamos lá, adoração é... Adoração. Adorar, né? Deixa eu pegar... Deixa eu botar o verbo de adorar, tá, gente? Adorar é chamar a atenção daquele que pode fazer o que eu não posso fazer. Está voltado para sacrifício. Quando eu faço um sacrifício, é algo que me custa. Quando eu faço sacrifício, é algo que me custa. Porém, nessa entrega de eu fazer algo que me custa, eu chamo a atenção daquele que pode fazer aquilo que eu não posso. Eu vou dizer algo aqui que vocês vão ficar chocados. Por isso que os feiticeiros fazem sacrifício. Para destruir a família de alguém. Por isso que eles sempre pedem alguma coisa. Por isso que eles sempre pedem galinha, bode, cachaça, champanhe, uva, maçã, vela preta, vela amarela, vela vermelha. Porque eles querem um sacrifício, algo que lhe custe alguma coisa. Para poder chamar a atenção dos espíritos e eles fazerem aquilo que as pessoas que solicitaram não podem fazer, que é destruir vidas. Tu nunca ouviu isso? Vocês já ouviram isso? Então, adorar está voltado para sacrifício. Entrega, algo que me custa alguma coisa. E, geralmente um sacrifício no terreiro de macumba, umbanda, geralmente, eu vim de lá, eu sei o que é isso, tá? Eu sei o que é isso, geralmente te custa alguma coisa. Tem sacrifício que custa mais de 10 mil reais. Outros mais baratos que custam R$1.000, custam R$300, enfim. Tem vários preços. Por isso, quando eles solicitam, dizem assim, ó, vem aqui, a gente precisa jogar o búzios para poder ver qual o trabalho que vamos fazer. Para ver qual o sacrifício vamos fazer para poder adorar a entidade. Então, para Deus é a mesma coisa. Para Deus você tem que fazer algo que lhe custe alguma coisa. Que lhe custe tempo. Então, deu para vocês ter uma noção do que é adorar e do que é cantar. Tá? Devo ficar entendido esse quesito aí de cantar e adorar. Tá? Cantar, Ivete Sangalo canta.
Cantar, Luan Santana canta. Você canta. Já adorar emprega sacrifício. Tá? Eu tenho que colocar até aqui embaixo que sacrifício, tá? Pra gente poder, assim, algo que me custe alguma coisa. É por isso que vamos no templo, para adorar. Porque o fato de estar indo ao templo já é uma adoração, porque está me custando tempo. Está me custando espaço, conforto. Eu poderia chegar do trabalho na quinta-feira. Dia de culto da pastora Kelly é quinta-feira. Ou é quarta? Enfim, é tanto tempo que eu não prego no meio de semana da pastora Kelly. Já fica já um adendo já. Então, seja quarta ou quinta-feira, eu cheguei do trabalho, tomei um banho, tô morto e cansado. Vou ficar em casa? Não. Vou pra igreja. Pra quê? Pra adorar. Sacrifício. Pegaram? Então, essa metode de pessoas ficar em casa para cantar, enfim, tem desligado muitas pessoas do corpo. Tá? E um dedo fora do corpo apodrece, fica podre, entra em estado de putrefação. Tá? Então você precisa estar ligado ao corpo. A Bíblia diz, não deixeis de congregar. Tá? Eu falo isso porque tá rondando no nosso meio a visão apostólica. Essa visão apostólica diz que você não precisa de um pastor. Essa visão apostólica diz que você não precisa de igreja, porque você é a igreja. Então você não precisa de igreja, você não precisa entregar dízimo, você não precisa de uma cobertura espiritual. E essa metódica é antibíblica. Eles pegam textos isolados e criam fundamentos que não existem, fundamentos doutrinários que não existem. Tá? Em contrapartida, você precisa de uma cobertura espiritual. Tá? Porque todo profeta precisa de um sacerdote. Tá bom? Todo profeta precisa de uma cobertura espiritual. Todo líder precisa de uma cobertura espiritual. Ok? Prossigamos aqui. Você não pode ser eleito para liderar na organização de Deus. Você pode ser eleito ou estabelecido pelo homem para um cargo. Porém, nenhum líder nunca é feito por intimação ou voto. Você deve ser chamado e equipado por Deus para a obra do reino. Pegou isso aqui? Você nunca pode ser eleito por intimação. Você vai ser pronto e acabou. Não. E também você nunca pode ser eleito por voto. Temos referência bíblica disso. Quando Judas morreu, Pedro fez uma convenção. Ele fez um crivo particular para colocar mais um no lugar de Judas. E ele faz uma convenção que, para ser inserido no lugar de Judas, tem que ser alguém que vem acompanhando desde o batismo de Jesus Cristo, alguém que participou da última ceia, alguém que viu ele ser assunto aos céus. Dentro dessa convenção, desse crivo, apresentaram-se duas pessoas, José e Matias. Eles oram e tiram sorte para ver quem ia ser colocado no lugar de Judas. A sorte cai sobre Matias. Me mostra na Bíblia o que veio daí depois de Matias. Não tem nada. Me mostra o que Matias fez, registrado, canonizado. Nada. Eu senti Deus aqui. Porque eu nunca posso ser colocado por sorte. Por voto. Eu tenho que ser colocado pelo direcionamento do Espírito Santo. Em contrapartida, Pedro não queria que Paulo... Aliás, Pedro não queria. Pedro não aceitou o apostolado de Paulo. Portanto, na sua carta universal, Pedro chama Paulo de apóstolo. Chama de irmão Paulo.
O irmão Paulo escreveu muitas epístolas, algumas coisas difíceis de se entender, outras, porém, fáceis de se entender. Mas ele não chama Paulo de apóstolo. Chama de irmão Paulo. Bateu de frente algumas vezes os dois. Porque a gente acha que o problema na igreja tem de agora. Não, o problema é muito antigo, tá? Bateu de frente. Por quê? Porque Paulo não foi inserido no apostolado por voto. Nem por intimação. Mas foi por escolha do Espírito Santo. E olha o que Paulo fez. Faz o comparativo. Que Paulo é o 13º apóstolo. Paulo é o 14º apóstolo. Colocando assim, Paulo é o 14º, Matias é o 13º que entrou no lugar do 12º, que foi Judas. Mas Matias foi entrado por sorte. Tiraram a sorte, deram Matias. Porém, Paulo foi colocado pelo Espírito Santo. E faz um comparativo entre o que os dois fizeram. Nunca queira se enquadrar numa liderança por sorte. Nem aceite por intimação. Aceite por escolha, direcionamento, vocação, chamada do Espírito Santo de Deus. Você deve ser chamado e equipado por Deus para a obra do reino. Mas para mim ser chamado para a obra, eu preciso tirar sorte, não. É algo que arde aqui, ó. Pastora Kelly. Vamos lá, pastora Kelly. Pastora Kelly podia estar fazendo 1001 coisa. Menos pastoreando. Ela podia estar cuidando da mãe, cuidando do esposo. Não pegando problema de crente, porque crente traz problema. Mas ela não. Ela está de frente a uma igreja. Muitas vezes pegando problemas, várias vezes pegando problemas que não são dela. Para poder ajudar o povo. Para poder orientar o povo. Para poder conduzir o povo. Porém, fala para ela assim, ó, pastor, deixe de pastorear. Arranque ela do altar. Desculpa a expressão categórica que eu vou usar. Ela adoece e morre. Mano, não me arranca a palavra de mim não, gente. Não me arranca pregar não, a pregação, não, estudo não me arranca isso não. Eu passo mal. Eu adoeço. Por quê? Porque arde. E detalhe, pastorear é você passar por decepção, ingratidão, você ajudar a pessoa e a pessoa que você ajudou te apunhalar pelas costas, falar mal de você. A pior dor que um pastor pode sofrer é a dor da ingratidão. De alguém que você confiou, que você ajudou, que você dedicou tempo para poder ajudar. E depois a pessoa se levanta contra você, cospe no prato que comeu e ainda quer tocar na água que você deu para matar a sede da pessoa. Isso dói na alma. Isso é um cicatriz irreparável. Por quê? Porque todo pastor precisa de outro pastor para poder conversar, desabafar, se abrir. Não pode se abrir com um membro. Desvia o membro, desvia o obreiro. Por isso todo pastor tem que ter um acompanhamento pastoral, psicológico, de preferência um pastor psicólogo, para dar esse acompanhamento, esse suporte. Porém, tem dias que a gente tá o que não, cara. Eu sei que já aconteceu com algum de vocês. Não quero mais. Pra mim não dá mais. Eu duvido. Se não tem época que a pastora fala assim, não, pra mim já deu. Porque a caminhada, a liderança, a administração eclesiástica nos leva para embates que vão ferir o nosso intro. Daí ele fala assim, não quero mais. Foi assim com Jeremias. Senhor, não quero mais. Não prego mais, não profetizo mais, não falo mais. Mas, Senhor, quando eu digo isso e penso que eu vou fazer assim, a tua palavra me queima e me arde os ossos. Assim de Jeremias. E arde, gente. Arde. Então, a chamada, a vocação, ela tem que arder em você.
Ela tem que arder. E a baixinha, a pastora, ela é guerreira. Ela dá um banho em muitos homens por aí. Porque ela é guerreira. Mas não tem como ela viver sem o altar. Sem o cajado. Sem a liderança. Porque arde. Então, chamada, a vocação é isso. Você tem que sentir ela dentro de você. A liderança envolve posições. Por exemplo, posições como apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. A liderança também envolve função. Sua função principal é equipar outros para a obra do ministério. A liderança também diz respeito às relações dos líderes com seus liderados. A seleção e promoção de um líder vem de Deus. Deixa eu ressaltar duas coisas aqui. A primeira coisa é que o líder tem que equipar os seus liderados. Isso aqui eu preciso escrever. Tira foto. Ah, tira foto. Vamos lá, tirar foto aqui. Vamos lá. Vamos lá então. Vou apagar aqui. Primeira coisa. Primeiro, ó. Eu queria escrever equidar, né? Porque equidar é outra coisa. Primeira coisa. Líder o líder precisa equipar seus liderados. Como? Criando situações com que os seus liderados se relacionem com a palavra de Deus. Porque quem nunca sentou para aprender, nunca pode levantar para ensinar. Quem nunca sentou para ouvir, não pode se posicionar de pé para falar. Porque primeiro se enche a caixa d'água para depois a caixa d'água abastecer a casa. E o que temos visto é muita caixa d'água vazia, querendo abastecer casa. Então essa é a primeira ressalva que eu quero fazer. A segunda ressalva é... A segunda ressalva. Ressalva aqui.
Essa é a minha segunda ressalva. Essa é a minha segunda ressalva. O líder precisa desenvolver nos seus liderados o desejo ocular de vê-lo como referência. Eu recebo essa expressão aqui, ó, diariamente nas minhas redes sociais. Diariamente. Pastor, você é uma referência para mim. Pastor, você é uma referência. Às vezes eu viajo para algum lugar para pregar, a gente encontra alguns jovens. Pastor, poxa, pastor, eu estou com a mensagem que o senhor pregou aquele dia tal aqui. O senhor é uma referência para mim. Isso para mim me choca. Por quê? Porque se eu fracassar, muitos deles fracassam. Se eu retroceder, muitos deles retrocedem. E olha que eu não tenho mídia, tá? Olha que eu não tenho mídia, tá? Então, o líder, ele precisa ser uma referência para os seus liderados. O líder é o primeiro a arregaçar a manga para poder fazer. Seja qual departamento for que você lidera, ele é o primeiro a arregaçar a manga para poder fazer. Por quê? Porque depois que eu arregaço a manga e mostro que dá para fazer, quem vem atrás de mim sabe que dá para fazer. Paulo, como líder, disse assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Paulo está dizendo assim, eu quero ser uma referência para vocês. Me tenham como referência. Por quê? Porque a minha referência é Cristo. Vocês que estão aqui, vocês não viram Cristo. Porém, olha para mim. Que a minha vida é copiar os passos de Cristo. A minha vida é ter Cristo como referência. E vocês me tenham como referência de vocês. Essas são as duas ressalvas que eu queria fazer dentro desse parágrafo aqui. Vamos prosseguir a apostila. Prossigamos aqui. Porque não é do Oriente o texto bíblico, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem ao auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Terrilim, Salmos 75, de número 75, versos 6 e 7. É importante frisar que os cooperadores devem ser procurados dentre todo o povo, no seio da igreja. Quais são as suas características de acordo com Êxodo 18, 21 e Atos 6, 3. Vamos ver aqui? Quais são as suas características? Vou ler aqui na King James. Êxodo 18, que é a escolha dos 70, que Moisés recebe as orientações de Jétro. Eu vou ler na King James, porém a King James não tem a pericope, tá? O que é pericope? Pericope é o cabeçalho, é a epígrafe, é o título. Portanto, dentro do capítulo 18, a pericope te dá várias porções dentro daquele capítulo. Aí o título, a epígrafe diz qual assunto está sendo abordado ali embaixo. Porém, a King James ela é uníssona, tá? Vamos lá. Capítulo 18. Versículo de número 21. Além disso, tu proverás de todo o povo homens capazes. Primeiro quesito, capazes. Tementes a Deus. Homens da verdade, que aborreçam a avareza
e os colocarás sobre eles, para serem governantes de 1000, governantes de 100, governantes de 50 e governantes de 10. Como a tradução que a maioria usa é a Almeida Revista atualizada, ou corrigida, ou fiel, eu quero ler na tradução que todos vocês têm, para a gente poder ter uma tradução similar, para a gente poder transmitir o que o texto, na sua totalidade, está querendo dizer. Tá? Ainda que a King James é mais próximo do original, dos textos recépticos, tanto a King James quanto a NVI, a Trinitariana, são textos bem recépticos, que são mais extraídos do original. Portanto, ela já não tem o cabeçalho, a pericope. Ela é uníssona. Tá? Portanto, a Bíblia no original mesmo, ela é toda direta, não tem capítulo, nem versículo, nem pericope. Tá? Mas vamos lá. Versículo 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes. Aí a gente idealizou aquela ideia que não é sempre, tá? Não é sempre. Deus não procura capacitado. Mas Deus capacita quem Ele procura. Ok, tem casos e casos. Aqui Moisés não chamou ninguém que fosse incapaz. Pessoas que eram capacitadas. Pessoas capazes. Pessoas com espírito de liderança. É a Bíblia que está dizendo. Segundo ponto, tementes a Deus. Que respeitem a Deus, que tenham reverência de Deus. Homens de verdade. Eu poderia até escrever isso aqui, mas não vou escrever não, tá? Capazes, temente a Deus, homens de verdade, tá? Porque a gente desce a ripa em Jonas. Jonas é filho de Amitai. A etimologia Amitai significa verdade. A gente desce a madeira em Jonas, porém Jonas foi verdadeiro. Foi macho, tá? Porque quem é chamado tem que ser homem de verdade. Ele vem lá do calabouço, que traz ele que estava dormindo, a expressão é até dormente, traz ele para cima, para o saguão de cima, e diz assim: qual é a tua ocupação? O que fazes? De onde vem? Para onde vai? Ele relata todas as perguntas, ele fala assim, ó: é por causa de mim que isso está acontecendo. Olha que cara de verdade, é por causa de mim. Me lança na água. Não é um homem de verdade? Se é outro, faz assim, e eu não sei porque isso está acontecendo não, gente. Tem que ver, hein? E tem que ver, hein? Misericórdia, não, gente, não. É por causa de mim. Me lança na água. Então, olha a exigência para se colocar alguém para liderar. Capaz, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, essa expressão aqui sobre aborrecer a avareza é alguém que não está apego ao dinheiro, gente. Isso aqui é para o nosso meio, isso aqui é muito primordial. Que não está apego a dinheiro. Aí vai dizer assim, ó: coloca eles sobre 1000, sobre 100, sobre 50 e sobre 10. De acordo com a sua capacidade. Eu nunca posso colocar alguém com liderança para 10 para liderar 1000. É muito peso para ele. Pegou isso aqui? Então o líder tem que ter essa visão. Então, se eu colocar aquele cara ali para liderar 1000, eu vou matar ele. Eu vou fazer ele entrar em surto, em parafuso.
Então o líder tem que ter o quê? Essa sensibilidade, esse discernimento e esse direcionamento de ver a capacidade de cada um. Quando a Bíblia diz que uns deu 10, a outros deu 5, a outros deu 2, a uns deu 5, a uns deu 3, a outros deu 1, de acordo com a sua capacidade. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Se você está liderando 10, é porque a sua capacidade é para 10. Aceite isso. É melhor do que você pegar 100 mil e não ter condições de liderar eles e acabar sucumbindo, acabar adoecendo. Tá bom? A gente vai continuar no próximo vídeo falando de Atos 6, versículo de número 3.